Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu quero ler só uma frase desse versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Para quem tem dúvida onde está Gênesis, fica depois do índice. É muito fácil de você achar. Os irmãos aqui sabem que aos domingos nós costumamos pregar mensagens expositivas, ou seja, a gente abre num texto e vai destrinchando aquele texto. Nessa série Juntos Somos Melhores, nós vamos intercalar. Alguns sermões serão sermões temáticos, ou seja, vamos usar vários textos bíblicos para dar base para o que estamos falando. Alguns serão expositivos. No caso desse sermão de agora à noite, é um sermão temático. Então eu vou usar só a primeira frase de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quem achou diz glória a Deus. Cadê o povo crente? Cadê a sua Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia o mais alto que você puder. Essa é uma das imagens mais bonitas que um pastor pode ver. Agora cadê a nata? O pessoal que anota. Os evangelistas das redes sociais, meu Deus do céu. Seja no caderno, seja no bloco de notas, anote, marque a igreja, marque seus pastores, compartilhe essa palavra. E eu estou gostando de ver os irmãos empenhados para a gente escrever o nosso livro de frases. Meu Deus do céu, vai ser um livro extraordinário. Hoje de manhã tive a felicidade de ouvir um testemunho de uma irmã que também já enviou as frases que ela tinha com ela, e ela falou: pastor, eu estava passando uma semana difícil, uma semana onde emocionalmente eu não estava bem, mas à medida que eu fui recobrando as frases, reescrevendo as frases, eu fui lembrando daquilo que foi ministrado, e isso me revigorou de uma forma extraordinária. Glória a Deus por isso. Isso é um testemunho do que Deus tem feito. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Quero ler só essa frase, para a gente começar a partir daqui. Não é bom que o homem esteja só. Repita comigo: não é bom que o homem esteja só. Também não é bom que a mulher esteja só. Não é bom que nenhum ser humano esteja só. Pode sentar no seu lugar dando glória a Deus. O título do sermão dessa noite é Não espere, é uma frase, é quase um livro. O título do sermão é Não espere o fim para descobrir o que realmente importa. Não espere o fim para descobrir o que realmente importa. Bom, eu acho que todo mundo aqui conhece o processo de um parto. Nascimento de uma criança, independente se você é pai ou mãe, independente se você não é pai, se você não é mãe, todos nós aqui sabemos como uma criança vem ao mundo. Na verdade, nós sabemos como uma criança é gerada. E quando você olha para todo o processo, desde a concepção até o nascimento, você vai perceber que seres humanos sempre estiveram envolvidos nesse processo. Para que um ser humano seja concebido, são necessários dois seres humanos, um homem e uma mulher. Depois esse ser humano é gerado dentro de outro ser humano, uma mulher. Quando chega na hora do nascimento, essa mulher que carrega um ser humano dentro de si, vai para um hospital, e lá essa criança vai nascer. Mas quando ela nasce, ela precisa de pessoas para receberem ao mundo. Aqueles que nós chamamos de médicos. Essa criança, ela vai para casa e ela precisa agora de pessoas para cuidarem dela. E esse é o trabalho que se espera de um pai e de uma mãe. Então ela começa a vida dela sendo concebida por pessoas. Quando ela vem ao mundo, ela vem com a ajuda de pessoas.
Quando ela cresce num lugar onde existem pessoas. Toda informação, pelo menos a primeira informação que ela vai ter da vida, ela vai ter informação que vão vir de pessoas. A roupa que essa criança vai vestir vai vir de pessoas. À medida que ela cresce, ela vai aprender a falar vendo outras pessoas falando. Ela vai começar a ter uma visão do mundo a partir das pessoas que a cercam. O que ela vai aprender vai vir de pessoas, seja presencialmente, seja através de um livro, seja através de um vídeo. Em outras palavras, desde o começo da vida, nós dependemos de pessoas. Desde o começo da vida, pessoas estão envolvidas na nossa vida. E essa é uma verdade que eu e você precisamos entender. Não existe indivíduo sem sociabilidade. Vou falar de novo. Não existe indivíduo sem sociabilidade. Nenhum ser humano foi criado para viver completamente sozinho. Jesus poderia ter chegado ao mundo como o Arnold Schwarzenegger chegou ao mundo no Exterminador do Futuro. Já adulto, pronto para a guerra. Mas não. Deus, na sua infinita sabedoria, coloca o embrião no útero de Maria. E Jesus passa por todo o processo que nós passamos. E em todo esse processo, pessoas estiveram envolvidas. Então não tem para onde eu correr, não tem para onde você correr. O que Deus vai fazer na sua vida passa por pessoas. Pessoas são usadas por Deus para nos ajudar a chegar no lugar onde Ele quer que cheguemos. Mas também, pessoas são usadas pelo diabo para nos atrasar ou para nos impedir de chegar no lugar onde Deus quer que cheguemos. Pessoas nos machucam. Pessoas traem. Pessoas decepcionam. Mas pessoas também são usadas por Deus para curar. Pessoas também são usadas por Deus para nos ajudar nos piores momentos da nossa vida. Provérbios fala daquele que é um amigo mais chegado que um irmão. Deus faz isso na nossa vida. José não encontrou pessoas para apoiar o sonho que Deus tinha dado a ele dentro da sua casa. Sabe quem apoiou esse sonho? Faraó. Um homem que nem crente era, mas foi uma compensação de Deus na vida de José. O problema é que a gente fica tão frustrado com aqueles que nos decepcionaram, que não percebemos aqueles que Deus enviou como compensação dos machucados que tivemos lá atrás. A gente fica tão preso naquilo que nós não tivemos daquele que nós esperávamos, que não percebemos aqueles que Deus colocou no nosso lado para serem instrumentos de cura na nossa vida. Eu fico tão decepcionado com a minha ausência paterna que não percebo figuras paternas que Deus colocou na minha caminhada. Eu fico tão decepcionado com a ausência materna que eu não percebo figuras maternas que Deus colocou no nosso lado. A igreja é a família de Deus na terra. Igreja não é ONG. Igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é a família de Deus na terra. Estamos conectados de uma forma tal que quando essa era acabar, estaremos juntos eternamente.
O laço que nos une não é um laço biológico, é um laço muito mais forte, é o sangue de Cristo Jesus. É por isso que às vezes na igreja você vai ter laços muito mais fortes do que dentro da sua casa. E você sabe do que eu estou falando? Porque essa é a compensação de Deus. Mas o problema é que algumas pessoas preferem ficar olhando para suas feridas, orando as suas feridas, e não percebem aqueles que Deus enviou para curá-los. Vocês sabem que eu vim da área das exatas, antes da teologia. E o Salmo 133, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha só isso. Ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Bom e agradável que os irmãos vivam em união. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu fiz uma conta e eu não quero criar uma doutrina a partir disso. Mas a minha conta é o seguinte: 2/3 da vontade de Deus para a sua vida vai envolver relacionamentos. Bom e agradável que os irmãos vivam em união. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por que não é bom, agradável e perfeito que os irmãos vivam em união? Simples, não existe relacionamento perfeito entre os homens. Não existe relacionamento perfeito entre as pessoas. Por que não existe relacionamento perfeito? Porque ninguém é perfeito. Então, relacionamentos são construídos a partir de pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas que entenderam que só existe um perfeito, e o nome dele é Jesus Cristo. E por entenderem que só existe um perfeito, o colocaram como modelo de vida, e dizem: eu sou imperfeito, ele é perfeito, deixa eu olhar como ele falou, como ele pensou, como ele agiu, e eu vou olhar, pensar e agir do mesmo jeito que ele. Relacionamentos. Do começo ao fim da nossa vida, nós estaremos cercados por pessoas. Sinto te informar, se você é daqueles que pensa que pessoas são a dor de cabeça da sua vida, sinto te informar, você não vai muito longe. Mas tem uma boa notícia para você. Você está no lugar certo. Porque nessa série, Juntos Somos Melhores, você vai aprender a lidar com pessoas. Ninguém fala amém, ninguém fala glória a Deus. Não importa o talento que você tenha, não importa o dom que você tenha, não importa de quem você seja filho. Se você não lidar com pessoas, se você não souber lidar com pessoas, sua vida nunca vai atingir o lugar que Deus quer que você chegue. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus falou isso antes do pecado entrar no mundo. Adão tinha a presença de Deus todos os dias no jardim. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O que não faltavam eram animais no jardim.
E Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Deus não mandou um anjo, Deus não colocou um cão, um gato, um coelho, um sapo do lado de Adão. Deus criou um outro ser humano, uma mulher, para estar ao lado de Adão. E o meu ponto aqui não é nem a questão do casamento, isso a gente vai tratar mais para frente. O meu ponto aqui é que Deus olha para o homem e fala: ele precisa de um outro ser humano, alguém semelhante a ele. Apesar dele ter a minha presença aqui, 100% perto dele, ele precisa de gente. Um dos grandes pregadores americanos do século XX disse o seguinte: se alguém não aprendeu a arte de se... Olha bem, se alguém não aprendeu a arte de se relacionar com outras pessoas, está condenado à mediocridade, não importando quais sejam seus outros dons. Você com certeza já viu isso acontecer. Alguém lá na sua empresa que é um excelente profissional, mas não sabe lidar com gente. E por não saber lidar com gente, acaba sendo transferido de um lugar para o outro, ou às vezes até sendo mandado embora. Porque não sabe lidar com gente. Porque não entende que pessoas fazem parte da nossa vida. Não existe significado na vida se não existirem pessoas na nossa vida. Deus fala com você no individual, preste bem atenção nisso daqui. Enquanto eu prego a palavra, enquanto eu falo aqui com você nessa noite, eu sei, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus ministra de forma específica em cada coração aqui neste lugar. Esse é o poder da palavra de Deus. Porque aqui nós temos idades variadas, homens, mulheres, cada um vivendo uma estação da vida. E só o Espírito Santo de Deus pode falar de forma clara e específica através da pregação. Então preste bem atenção. Deus fala com você no individual. Mas Deus forja você no coletivo. No Transcol, pastor, também. Só quem tem uma história com o Transcol sabe do que eu estou falando. Mas não é esse coletivo que eu quero dizer. Mas pode incluir ele também ali. Deus fala com você no individual, Deus fala com você de forma específica, Deus fala com você lá no seu secreto, quando você dobra o seu joelho, quando você abre a sua Bíblia, Deus fala com você naquele lugar, e eu tenho plena convicção, mas Deus nos forja no coletivo, Deus nos forja nos relacionamentos. Eu não sou quem eu sou só pelo tanto de Bíblia que eu leio, só pelo tanto de palavra que eu coloco para dentro de mim. Eu sou quem eu sou pelos relacionamentos que eu tenho. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que ninguém esteja só. Alguém já disse que foi uma pessoa que deu o primeiro banho, qualquer ser humano, e é uma pessoa que também vai dar o último banho dela. Do início ao fim da vida, nós precisaremos de pessoas. Do início ao fim da vida, o que nós faremos por pessoas, porque se não for por pessoas, estamos fadados ao fracasso. Precisamos de quem cuide, precisamos de quem ensine, precisamos de quem lidere, precisamos de quem encoraje, precisamos de quem corrija, precisamos de pessoas. Algumas pessoas, por causa das frustrações que passaram, dizem: não, eu não preciso de ninguém. Não, eu me viro sozinho.
Não, eu não confio em ninguém. Maldito o homem que confia no homem, assim diz a palavra de Deus. E aí, aparentemente, é uma pessoa forte, né? Uma pessoa forte. Maldito o homem que confia no homem. E maldito é o homem que usa um texto sem contexto para afirmar heresia. Se você ler esse texto direitinho, o texto de Jeremias, você vai perceber que quando o Senhor fala a respeito disso, Ele está dizendo o seguinte: maldito o homem que coloca em outro ser humano a esperança que ele deveria colocar apenas em Deus. Então aí vai dar ruim para você. Se você coloca numa pessoa as expectativas que você deveria colocar em Deus, você vai viver como um maldito. Então esse é o contexto. Por outro lado, não tem como você se relacionar com gente se você não aprender a confiar em pessoas. Como é que eu mantenho um casamento se eu não confiar na minha esposa? Como é que você mantém um casamento assim? Como é que você consegue construir uma equipe forte, um ministério forte, se você não confiar em pessoas? Ah, mas eu tenho medo de confiar e me frustrar. Até Jesus foi traído. Você acha mesmo que você é melhor do que ele? O problema é que, por causa do medo dos Judas, nós acabamos eliminando os João, os Tiago, os Pedro, os Simão, os Zelote e todos os outros. Eu, eu, eu amo Jesus. Amo Jesus. E tem um episódio que Jesus, ele vai para um lugar, a região de Gadara, e lá tem um endemoniado. Ele liberta aquele homem da legião de demônios que o possuía. Só que ele pega os porcos, ou melhor, os porcos que estavam naquela região, e os demônios pedem para irem para os porcos. Jesus libera os demônios que estavam no homem para irem para os porcos. Os demônios entram nos porcos, os porcos se jogam ribanceira abaixo, morre tudo. As pessoas que viram aquilo dali, ao invés de celebrarem a restauração do homem que era endemoniado, mandaram Jesus embora, por causa dos porcos que haviam perdido. Jesus então é rejeitado naquele lugar. Ele entra no barco, chega no outro lado da costa. Quando ele chega lá, tem Jairo. A sua filha estava enferma. Jairo vai até Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa e ressuscite a sua filha. Agora, se Jesus ficasse paralisado pela rejeição do passado, como que ele ia trazer ressurreição no futuro? Você não consegue perceber o quanto você está impedindo que as pessoas recebam da sua vida enquanto você fica paralisado pela rejeição do passado? Você não consegue perceber que existem pessoas ali na frente precisando do que Deus colocou na sua vida? Você não consegue perceber que existem pessoas logo ali na frente precisando dos dons que Deus colocou sobre a sua vida? Tem que ter um crente me ouvindo aqui nessa noite. Você não consegue perceber que existem pessoas precisando dos talentos que Deus colocou na sua vida logo ali na frente, mas você fica lambendo ferida da rejeição do passado? A sua cura no presente pode ressuscitar alguém no futuro. Vira para o seu irmão, para o seu vizinho e fala: se apruma. Fala para outra aí: se apruma. Fala com o outro: te dou 3 palitos para você se aprumar.
Essa coisa de não confio em ninguém, essa coisa de não preciso de ninguém, isso daí não é maturidade. Essa proclamação de independência, eu não preciso de ninguém, isso não revela maturidade, isso revela uma pessoa ferida. Quando alguém fala, eu não preciso de ninguém, eu falo, Senhor, misericórdia. Ali tem uma pessoa ferida. Alguém que foi machucado. Porque maturidade significa aprender a viver de maneira saudável com as pessoas. Sem dependência doentia e sem isolamento orgulhoso. Sem dependência doentia em que você se gruda naquela pessoa como se fosse carrapato. Se aquela pessoa foi no shopping e não te falou, você... Como que você foi e não me chamou? Mas também sem isolamento orgulhoso. Porque eu e você fomos criados para interdependência. E o que é interdependência? Interdependência é eu entender que eu preciso do outro. Mas ao mesmo tempo que eu preciso do outro, eu também preciso assumir as minhas responsabilidades. Isso é interdependência. É eu saber que eu preciso me relacionar com pessoas, mas entender que eu não posso colocar todas as minhas emoções nesses relacionamentos. Não virar um carrapato. É saber lidar com maturidade. Eu preciso de você, mas eu também preciso fazer a minha parte. Casamento funciona na interdependência. Um cônjuge precisa do outro. Mas ao mesmo tempo que ele entende que ele precisa do outro, ele também entende que precisa assumir a sua responsabilidade dentro do casamento. O nome disso é interdependência. Esse negócio de relacionamento é tão forte que o diretor de neurociência cognitiva e social da Universidade de Chicago fez um estudo a respeito do isolamento, pessoas que vivem isoladas por tempo prolongado. E ele apresentou nesse estudo os prejuízos emocionais e físicos sobre um ser humano que fica muito tempo isolado, longe dos outros. Alguns efeitos, alguns prejuízos. Mau funcionamento no sistema imunológico, aumento de pressão sanguínea, elevação dos níveis de hormônios do estresse. Você acha que pessoas estressam, né? Sono ruim, alcoolismo e uso de drogas. E ainda o estudo diz que a solidão pode ser considerada um fator de risco para a saúde tão sério quanto a obesidade e o tabagismo. Eu não estou falando de solitude. Solitude é quando você escolhe ficar um tempo sozinho. Solidão é quando você escolhe viver isolado. Solitude é quando você decide ficar um tempo sozinho. Faz parte da vida. Lucas capítulo 9, Lucas 5,16 diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, um tempo sozinho também faz bem. Agora, a solidão é você escolher viver sozinho. É você escolher viver afastado das pessoas. E o prejuízo disso vai desembocando na sua saúde. Já aconteceu com você? Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E às vezes eu estou mal. Porque o mesmo sangue que corre na sua veia é o que corre na minha veia. Então, existem momentos que você está mal, que você está triste, que você não quer ver ninguém. Ainda mais como um pastor. Como um pastor, você não pode chegar num lugar e só sentar. Não tem, você não pode.
E aí você, poxa, eu não queria ir. Mas aí você fala, não, eu vou. Eu vou. Alguma socialização da igreja, e aí você vai. E aí quando eu chego no ambiente, você encontra gente rindo, gente brincando. Pastor, que bom que o senhor chegou. E aí você abraça. E aí você percebe que aquela pessoa que queria ficar, sabe, não, por favor, não quero, quero. Começa a rir, começa a conversar, começa a socializar. E aí você chega entristecido e sai alegrecido. Quando você tiver essa experiência aqui? Esse é o poder do relacionamento. Deus usa pessoas para curar pessoas. Deus usa pessoas para curar pessoas. Deus usa pessoas para curar pessoas. É por isso que quando você estiver triste em casa e falar assim, eu não quero ir no culto hoje, quero ficar isolado, quero ficar sozinho, é aí que você tem que se levantar e falar, Satanás, eu já te vi, eu vou pentear o meu cabelo, vou me arrumar, vou para a igreja, porque eu sei que eu posso chegar lá entristecido, mas vou sair alegrecido de lá. Aleluia. As pessoas têm esse poder. Deus colocou isso em cada pessoa. Jesus morreu por pessoas. A igreja é constituída de pessoas. Deus é aquele que promete na sua palavra. O Salmo 68, versículo 6, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário more em família. E o mundo fala para você que tem família viver como solitário. Mas Deus é aquele que faz o solitário viver em família. O que torna a vida bela não são os lugares que a gente vai. São as pessoas que compartilham esses lugares com a gente. São as pessoas que compartilham esses momentos com a gente. Por isso que você pode estar no melhor lugar do mundo, mal acompanhado, e ser a pior experiência da sua vida. Ou você pode estar sentado na calçada na frente da sua casa, comendo um churrasquinho, com a pessoa ao seu lado, e esse ser o melhor momento da sua vida. Porque a beleza dos lugares não está na paisagem, está nas pessoas que desfrutam aquele momento com você. É daí que vem a palavra comemorar. Comemorar significa memorar com alguém. Imagina isso. A gente tem estudantes aqui na igreja que estão se preparando para o vestibular. Imagina isso, você estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, solitário, no seu quarto estudando, porque você quer passar no vestibular. Você passa no vestibular e aí você é no seu quarto sozinho dizendo, passei, uau, que legal. Mesmo distante, que é a primeira coisa que a gente faz. Pai, eu passei, mãe, eu passei, cara, eu passei. Ou seja, só faz sentido celebrar se tiver com quem você celebrar. A vitória só tem sentido se tiver alguém para cantar com você. Ei, a conquista só tem sentido se tiver alguém para falar, uau, você conseguiu. São pessoas. Pessoas dão significado às nossas conquistas. Pessoas dão significado às nossas vitórias.
Pessoas. Deus usa pessoas para nos curar. Deus usa pessoas para nos tratar. Deus usa pessoas para nos tratar. Deus usa pessoas. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que há um padrão. Quando o povo de Deus clama a Deus por ajuda, Deus responde a oração do seu povo. Sabe como ele responde? Enviando pessoas. No livro de Juízes, o povo pecava, os inimigos vinham, subjugavam eles, o povo clamava. Quando o povo clamava, Deus respondia o clamor. Como Deus responde o clamor? Enviando pessoas. Não sei não, mas talvez Deus já está respondendo muitas das suas orações e você ainda não percebeu que a resposta da oração vem embalada num formato de gente. Aí você fala, mandaram errado esse negócio. Deus faz isso. Deus manda as respostas da nossa oração, embalado em formato de gente. Não adianta nada, ou adianta muito pouco. Você saber cantar, pregar, liderar, aconselhar, administrar, planejar, ensinar. Ser muito bom no que você faz, não adianta nada se você não souber lidar com pessoas. A gente foca muito na tarefa. A gente foca muito no desenvolvimento do que fazemos. Mas não entendemos que precisamos também desenvolver a maneira como tratamos aqueles com quem fazemos. A gente foca na nossa habilidade. A gente foca na nossa tarefa. E não percebe que o motivo da nossa tarefa são pessoas. Você só faz o que faz por causa de pessoas. Não acredita, não? Não acredita, né? Tá. Para não citar o nome de ninguém aqui, hipoteticamente, você é dono de um mercadinho. Seu mercadinho existe por causa de pessoas. Porque se as pessoas pararem de comprar no seu mercadinho, você vai ter que fechar o seu mercadinho. Porque o seu mercadinho só fica aberto por causa de pessoas. Não, pastor, meu mercadinho fica aberto por causa de Deus. Sim, parabéns. Mas Deus não vai lá comprar um biscoito creme cracker a R$ 1,99. Você fala, Senhor, prospera o meu negócio. Prospera o meu negócio, Senhor. Prospera o meu empreendimento. Aí Deus fala, tá bom, filho, vou prosperar. Sabe como ele vai prosperar? Mandando. Senhor, eu preciso, Senhor. Estou aqui nesse emprego, me ajuda a subir de nível. Me ajuda a subir de cargo. Eu quero sair de encarregado, quero ir para supervisor. E aí Deus fala, você quer isso mesmo, filho? Eu quero sim, eu quero que aumente meu salário. Ok, filho, mas lembra disso, que quando você subir para supervisor, o seu salário vai aumentar, mas o número de pessoas que você vai ter que se relacionar também vai aumentar. Porque antes, como encarregado... vou parar por aqui, não vou falar isso não. Porque antes, como encarregado, meu filho, você se preocupava com a sua equipe.
Agora, filho, como encarregado, como supervisor, você cuida das equipes, do encarregado que cuida das equipes dos encarregados. Entendeu, né? Como encarregado, você cuidava só do seu. Era só esse quadrado. Como supervisor, agora você tem que observar o encarregado desse quadrado, o encarregado desse quadrado, o encarregado desse quadrado, o encarregado desse... Ninguém fala um amém. Ninguém fala um glória a Deus. Não, 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 não. Dinheiro é solução. Não, dinheiro não é solução. Pessoas são solução. Quer o exemplo do mercadinho de novo? Vou dar de novo o meu exemplo do mercadinho. Você está lá com o seu mercadinho. Aí você fala, dinheiro é solução para o meu mercadinho avançar, para eu ampliar tudo esse negócio aqui e tal, vai ficar um hipermercado. Dinheiro é solução. Não, 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 não. Pessoas. Porque são as pessoas que vão comprar lá, que vão trazer o dinheiro que você precisa para ampliar. Nós somos criados para lidar com pessoas. Não é aula disso, mas empreendimento que dá certo é empreendimento que resolve o problema de pessoas. E você acha que pessoas são a sua pedra no sapato. Não, 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 não. Independente da área que você atue, pessoas são o seu trabalho. Eu sou médico, pessoas são o seu trabalho. Trabalho na indústria, pessoas são o seu trabalho. Sou líder espiritual, pessoas são o seu trabalho. Sou professor, pessoas são o seu trabalho. Sou político, pessoas são o seu trabalho. Foram pessoas que te colocaram lá. Mandaram eu falar uma direcionada, então eu vou falar. Brincadeira, mas é sério. Eu gosto de uma frase do pastor Carlito Paz, essa frase tocou meu coração, que é: ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo sozinho é porque não é grande. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento, quem dá? É Deus. Mas quem planta? Pessoas. Quem rega? Pessoas. O projeto de Deus de pregar o evangelho no mundo inteiro precisa de gente. Precisa de pessoas. Toda função só existe porque alguém precisa dela. Por que existem funções que vão sumindo ao longo do tempo? Por quê? Porque ninguém precisa mais daquela função. A gente vive num mundo que as mudanças vão cada vez mais rápidas. E aí você vai vendo que empregos que existiam antes não estão existindo mais. Por quê? Porque aquela função só tem sentido se houverem pessoas que precisam dela. Se não houver mais necessidade daquela função, ela deixa de existir. Ou seja, a sua função só existe por causa de pessoas. Jeremias capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz, o Senhor diz para o povo: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Veja bem, Deus dá pastores ao seu povo, e não um povo para pastores. Isso significa que o chamado só existe por causa do povo de Deus. A função só existe por causa das pessoas.
E quem não entende isso, coloca a função acima das pessoas. Vocês estão comigo, gente? A função existe por causa das pessoas. Quem não entende isso, coloca a função acima das pessoas. O trabalho existe por causa das pessoas. Quem não entende isso, coloca o trabalho acima das pessoas. O seu empreendimento existe por causa de pessoas. Quem não entende isso, coloca o empreendimento acima de pessoas. Acham que pessoas são a sua dificuldade, sendo que pessoas é exatamente o motivo pelo qual o seu propósito existe. Fala comigo, Deus ama pessoas. E eu preciso aprender a amar pessoas. Êxodo 3, versículo 7, quando Deus chama Moisés. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. O chamado de Moisés era divino, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas estava relacionado à dor de um povo. Moisés foi chamado não para que ele tivesse simplesmente uma função importante, ele foi chamado para ser resposta para a vida de um povo. Existe um chamado de Deus sobre a sua vida, existe um ministério de Deus confiado à sua vida, mas você precisa entender que isso só existe por causa de pessoas. Atos 16, versículo 9, o apóstolo Paulo tem uma visão à noite. E na visão ele vê um homem dizendo: venha para a Macedônia e nos ajude. Ou seja, o que Deus confiou nas suas mãos é por causa da necessidade das pessoas. Isso daqui não é só um princípio de vida não, tá? Isso daqui não é só um princípio de vida cristã não. Isso aqui é um princípio de vida. Quando você entende que tudo tem a ver com pessoas, você começa a valorizar mais quem Deus tem colocado ao seu lado. Quando você entende que tudo tem a ver com pessoas, você começa a valorizar mais quem chega como cliente no seu estabelecimento. Porque Deus não vai fazer dinheiro chover do céu. Se você ora por prosperidade, se você ora para que Deus aumente a sua riqueza, Ele vai aumentar a sua clientela. E aumentando a sua clientela, você vai ter que lidar com mais pessoas. Não tem a ver com talento, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com dom, tem a ver com a capacidade de lidar com pessoas. Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, se fez carne. Para quê? Por causa de pessoas. Jesus não se apegou ao cargo que ele tinha, cargo entre aspas. Ele se desfez daquele lugar de glória que ele estava e se fez homem para estar no meio de pessoas, para morrer por pessoas, para ser o caminho, a verdade e a vida de pessoas. Quanta gente está morrendo dentro da igreja porque o líder abraça a função e mata pessoas e não entende que a função dele só existe por causa de pessoas. Sabe qual é o valor que uma pessoa tem para Deus? Lucas 15, versículo 7 diz assim: Jesus disse: digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma pessoa que se arrepende aqui nessa terra gera
uma festança de arromba no céu. Uma pessoa. Aí sabe o que a gente faz? Ai, Deus colocou no meu coração, eu vou começar um projeto. Vou começar um projeto no Instagram. Vou começar a mostrar meu trabalho no Instagram. Fiz o meu post. Quantas pessoas curtiram? Uma. Minha mãe. E sabe o que eu faço? Acho que isso não é. Melhor não. Não, uma pessoa só, ninguém valorizou. E a Bíblia diz que o céu celebra uma pessoa. Sabe por quê? Porque uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o valor de uma pessoa. Uma pessoa que se arrepende, uma alma que é alcançada pela graça de Deus, tem o poder de provocar uma festança no céu, porque esse é o valor de uma pessoa. Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que a rua central da Nova Jerusalém é de ouro puro. De ouro puro. E antigamente, desculpa. Antigamente eu olhava para isso e pensava, cara, a Nova Jerusalém vai ser uma ostentação purinha, né? Ruas de ouro, a gente andando lá nas ruas de ouro, paralelepípedo de ouro, maravilhoso. Mas aí lendo a Bíblia, eu pude entender por que as ruas são de ouro. Porque o bem mais valioso do céu não é o ouro, são as pessoas. É por isso que no céu, ouro só serve para uma coisa, para ser pisado. Porque o bem maior da eternidade são as pessoas que estarão conosco. O mundo diz, pise em pessoas para alcançar o ouro. O céu diz, o ouro para mim serve de paralelepípedo de rua. Porque o bem mais valioso são as pessoas. Como pastor, eu já estive nos momentos de nascimento de um ser humano, mas também já estive no fim da vida de algumas pessoas. E até hoje eu nunca vi alguém nos seus últimos momentos de vida dizendo, me traz a chave do Porsche. Coloca na minha frente a foto da minha mansão em Miami. No fim da vida. Sabe o que as pessoas querem? Que tenham pessoas amadas ao seu lado. Infelizmente, alguns reconhecem o que realmente importa só no final da vida. Eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas de idade que, por não saberem disso, durante o tempo de força que tinham, não construíram bons relacionamentos. Um homem que talvez quando tinha a minha idade, desprezou os filhos, desprezou a família. E aí chega no final da vida, chega sozinho. Porque não entendeu que relacionamento não é quando você precisa. Relacionamento é uma construção diária. É dia após dia. Jesus falou, né? Ame o próximo como a si mesmo.
Eu falei sobre isso de manhã. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. O quanto eu devo amar a mim mesmo? O mesmo tanto que Deus me ama. O quanto eu devo amar o próximo? O mesmo tanto que Deus o ama. E quanto Deus o ama? O mesmo tanto que Ele me ama. Então, amar o próximo significa amá-lo da mesma maneira que Deus me ama. Porque no final tudo tem a ver com pessoas. Pessoas estarão no começo da nossa vida e estarão no fim da nossa vida. Pessoas são o bem maior do céu. Pessoas são os presentes que Deus manda para nós, embrulhados em formato de gente, carregando as respostas das nossas orações. Tudo tem a ver com pessoas. Gilmar, dá só uma seguradinha. Tire as mãos do teclado, por favor. Lucas, Jefferson, quem mais estava aqui? Cristiano e Jonadab. Cadê? Pode vir. As meninas, se quiserem ficar aí, pode ficar aí, mas com o microfone nas mãos. Eu vou te mostrar algo. Sem uma pessoa, vocês podem vir também, as meninas podem vir também, por favor. Sem uma pessoa, isso é só um teclado. Sem uma pessoa, esse teclado aqui não faz diferença nenhuma. Sem uma pessoa, esse teclado só ocupa espaço. O que dá sentido para esse teclado é uma pessoa que o toca. Aquela música, Deus, tu és muito a misericórdia. Vocês tocam à medida que eu for pedindo para vocês tocarem. Cadê o Jonah? Hã? Corre, varão. Para. É só um teclado. O que faz esse teclado fazer diferença? Uma pessoa. Pode continuar, por favor. Pode continuar. Esse é o contrabaixo. Sem uma pessoa, não faz diferença nenhuma. Mas com uma pessoa, é só uma guitarra. Sem uma pessoa, não faz diferença nenhuma. Só ocupa espaço. Mas com uma pessoa, é só uma bateria. Nem barulho faz. Só ocupa espaço. Mas com uma pessoa, tem 4 microfones aqui. 4 microfones. Não fazem nada. Só ocupa o espaço. Mas com uma pessoa, e com 2 pessoas,
E com 3 pessoas. E com 4 pessoas. E com mais pessoas aplaudindo. Pessoas fazem a diferença. Pessoas fazem a diferença. Pessoas fazem a diferença. Esse lugar só tem sentido por causa de pessoas. Se você entendeu isso, abrace pelo menos umas 5 pessoas perto de você e fala: esse lugar só tem sentido por causa de você.